Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, nós estamos nas vigílias que tem mensal, estamos estudando o livro de Levítico. E no livro de Levítico nós temos lá muitas coisas acerca do culto, da adoração, do zelo com a casa de Deus, como os homens deveriam se portar diante do Senhor. E a gente percebe que em muito das prescrições de Levítico existe, na verdade, muitos mandamentos ritualísticos. E o salmista Davi, quando traz essa passagem, ele está já como que à frente do seu tempo, mostrando as exigências para se estar no tabernáculo do Senhor. E nós sabemos que esse tabernáculo, a qual o salmista Davi está falando, é aquele que era em tendas. Porque na época de Davi, ainda não havia o templo que foi feito pelo seu filho Salomão, posteriormente. Então, quando Moisés recebeu a visão, Deus lhe deu uma visão de algo no céu. E semelhante visão que teve Moisés, ele tentou reproduzir, para que assim se guardasse os 10 mandamentos, se guardasse a arca da aliança, e o povo soubesse que a glória do Senhor estava no meio daquele povo, e que o Deus Todo-Poderoso que os havia tirado do Egito estava no meio deles, através da sua glória. Mas nós sabemos, irmãos, que, como eu estava dizendo, muitos desses mandamentos para se portar diante de Deus eram ritualísticos, como a matança de animais, de ovelhas, de rolinhas, a entrega no altar do Senhor de muitas das plantações que o povo colhia, dos dízimos. Então havia muito, da parte dos israelitas, um procedimento externo, um procedimento que não requeria muita santidade do povo, mas muita coisa que era ritualística, externa. Por exemplo, a circuncisão. Eles tinham que pegar os filhos e, quando nasciam, se fosse homem, tinha que circuncidar aquela criança, fazer uma espécie de uma cirurgia de fimose e apresentar essa criança a Deus, à comunidade. Então havia muito disso. Mas o salmista Davi, ele propõe que para estar no tabernáculo do Senhor, deveria se ter muito mais. Eu não podia me apresentar a Deus, levar meu animal a Deus, eu não podia circuncidar os meus filhos e viver como se fizesse parte da aliança, se o meu procedimento era um procedimento vil, um procedimento pecaminoso, um procedimento que não agradava a Deus.
Então, essa é a pergunta que ele faz no início. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem habitará, Senhor, nas tuas moradas? Quem que pode estar na tua presença, Senhor? E ele vai dizer, falar dos padrões que era exigido para se estar na presença do Senhor. E logo de cara, ele fala de 3 padrões que eram morais. Ele diz o que vive com integridade, ou seja, uma pessoa que não fosse reprovável, repreensível, uma pessoa que vivesse em integridade. Então essa pessoa deveria se apresentar diante do Senhor. Uma pessoa íntegra, ela poderia estar na casa do Senhor. E ele continua, não apenas essa pessoa que é íntegra, mas também essa pessoa que pratica a justiça. Então ele mostra que uma pessoa que passava o dia sendo injusto com os funcionários, sendo injusto com as pessoas que estavam ao lado, com os familiares, com o patrão, com os amigos, aí essa pessoa não podia ir a Deus e apresentar-se a Deus sem que houvesse um arrependimento, uma mudança na vida dela. Então ela tinha que se apresentar nas moradas do Senhor, mas deveria ser com justiça, deveria ser ela justa. E ele continua e diz, e de coração fala a verdade, ou seja, essa pessoa não podia estar embriagada na mentira. Tem gente, irmãos, que ela gosta tanto de mentir. A mentira, presta atenção no que eu vou dizer. A mentira não é só você contrariar um fato. Não é só você dizer que um fato que não houve, você dizer que houve. Ou então um fato que houve, você dizer que não houve. A mentira não é só isso. A mentira, irmãos, ela é também você aumentar a história. Se você aumenta a história, você está mentindo. Por exemplo, eu estou pregando na rádio. Aí lá tem 20 pessoas ao vivo, né? Online. Eu disse, rapaz, hoje eu estava pregando, tinha 500 pessoas. Então não tinha 500 pessoas. Tinha 20 pessoas. Então eu estou mentindo. Se uma pessoa, por exemplo, eu vou para a igreja, pregar na igreja no interior. Aí lá se converte 5 pessoas. Aí eu digo para a igreja, ontem foi uma bênção. Os crentes, eles caem muito nesse pecado, irmãos. Foi mesmo, pastor? O que foi? Não, se converteu uma multidão de gente. E foi, pastor? Foi. Era para mais de 20. E foi, pastor. Aí um camarada caiu uma gota de lágrima. Ele diz, rapaz, os camaradas lá tudo chorando no chão. Faltou formar um rio de lágrima. Então tudo isso, irmãos, é mentira. Vocês lembram de Abraão? Abraão, ele falou uma meia verdade. E ele foi reprovável por conta disso. Porque ele disse que aquela mulher que estava com ele não era a mulher dele, era a irmã dele. O egípcio perguntou, quem é essa? Ele disse, é minha irmã. Ele estava mentindo? Não. Só que ele esqueceu de dizer a outra parte, que ela era a mulher dele, que era irmã por parte de pai. Então houve uma omissão. Então o pecado não é só você não falar o que houve, é você omitir o que houve. Quando você omite um fato, você também está mentindo. Então o salmista Davi está dizendo aqui que aquele que deve estar na casa do Senhor, ele deve falar a verdade de coração. Sabe quem é que mais mente, irmãos? É filho com relação a pai. Mais mente.
Meu filho, você já estava vendo o jogo? Não, pai, eu estava aqui baixando uma outra coisa. Não tem nada com o jogo. Não, pai, nada disso. Eu estava vendo um filme. Não, pai, que é isso? Fiz. Rapaz, e isso vai fazendo com que a pessoa não tenha mais nenhuma dor na consciência quando mente. Você estava onde, Ana Paula? Está no colégio. Mas ela não diz a história completa, né? Ela diz só uma parte da história. Aí também, não era isso que a mãe queria saber, né? Então há uma omissão, que também é uma mentira. Então, irmãos, aqui está dizendo que nós devemos falar a verdade de coração. E muitas vezes a verdade que nós vamos dizer vai nos custar algum prejuízo. Vai nos custar alguma coisa. Mas é melhor falar a verdade. Eu já vi muitos irmãos, quando chegam em determinada idade, aí vão atrás do INSS. Aí diz, não, eu sou agricultor, meu filho. E você mora onde? Mora no interior. E você sabe quantas caroços tem uma espiga de milho? Vixe, rapaz, agora eu me esqueci, ó. Você sabe amolar uma enxada? Vixe, agora ficou ruim. Mas isso acontece muito. Por quê? Porque aquela pessoa, ela quer se beneficiar. Quer se beneficiar de uma forma que ela engana, que ela mente, que ela trapaceia. No comércio, é muito fácil você mentir. É muito normal, é comum a mentira. Se você disser a verdade, isso é anormal. Essa calça veste bem. Rapaz, viste aí, meu filho, para você ver. Se você vestir, você vai saber, né? Porque tem gente que a calça veste bem, tem outro que não, depende do manequim, né? Se rapaz, esse preço tá bom demais. O preço tá bom. Então, você pode mentir de diversas formas. E você é tentado a mentir, para se dar bem, para levar a pele. Aí nós vamos para onde? Lá para Gênesis. Vocês lembram? Eles fugiram da responsabilidade, eles não queriam assumir a responsabilidade, eles não queriam ser arguidos pela responsabilidade que eles deviam com relação a Deus, eles não queriam ser corrigidos, eles preferiam se esconder de Deus do que enfrentar o problema, enfrentar as consequências dos seus atos. A gente foi para o interior agora, a gente viu uma jovenzinha, né, que estava grávida e tal. Aí a irmã Maura foi conversar com ela, começou a chorar, né? Quer dizer, ela está sofrendo as consequências. Aí ela, a mãe dela, o pai dela deixou de... foi tirado da liderança da igreja, porque a menina tinha 15 anos, estava na responsabilidade dele. Então, o pecado, ele tem as consequências. E muitas vezes o homem quer fugir disso. E como é que ele foge disso? É mentindo. Mentindo. Mãe, ele me agarrou à força. Quando na verdade é mentira. Mãe, foi só uma vezinha. Então o homem inventa muitas coisas. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui que tem que falar a verdade. Aquele que está na casa do Senhor, que adora a Deus, tem que falar a verdade, e é de coração. Eu sei que todos os dias, irmãos, o diabo nos tenta, e as condições nos tentam, para que sejamos mentirosos. Mas nós devemos falar a verdade. E quando falar a mentira, de repente sai a mentira, se arrependa e diga a verdade, que é melhor. Irmãos,
Quando uma pessoa fala a verdade para mim, mesmo que aquilo comprometa aquela pessoa, eu começo a valorizar aquela pessoa. Porque eu sei que ela vai falar a verdade para mim em qualquer circunstância. Mas quando eu pego a pessoa na mentira, irmãos, eu fico tão desanimado, tão triste, e eu passo a desconfiar da pessoa. Se ela mentiu aqui, ela pode mentir mais na frente. Se ela mentiu e não se arrependeu, não disse a verdade, simplesmente eu peguei ela na mentira, então ela pode falar muitas outras coisas mentirosas. E aí como é que eu vou confiar? Então fale a verdade. Fale a verdade. Às vezes eu ligo para o pessoal e digo, rapaz, você vê amanhã? Não, amanhã eu não posso ir. Mas por quê? Não, é porque amanhã eu vou para isso. Não. Quando é que você pode vir? Tal dia. Pô, pronto, tem problema. Tal dia eu lhe espero. Pronto. Você não precisa mentir. Eu vou. Aí chega no outro dia, a pessoa fica esperando, e calar não pisa. Então, fale a verdade. Vigie nas suas palavras. Porque a verdade sempre ela vai prevalecer. Né? Então ele fala no versículo 3. O que vive na integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Esses devem estar na casa do Senhor. Ele diz, o que não defama com a sua língua. Que não difama com a sua língua. O que é difamar? Trazer má fama a uma pessoa. É interessante, irmãos, que eu estava meditando nesse salmo, lá na minha casa, ontem. Eu estava meditando ontem. E hoje eu fui para o banco. Aí quando eu cheguei no banco, o gerente da parte jurídica, né, da microempresa, ele é muito ruim. É um gerente que não está nem aí, acaba que não liga, que não diz os problemas, que não dá solução. É muito ruim, né? Aí o camarada, eu perguntei, cadê fulano? Ele disse, não, fulano foi promovido. Eu, o quê? O camarada daquele assim. Ai, na mesma hora eu me arrependi. A mesma hora o Espírito Santo me lembrou, disse, Senhor, me perdoe, eu vou pregar na igreja isso, Senhor, eu já estou falando isso. Aí eu pedi perdão a Deus. Então, é isso, ele está dizendo, não difamar. Quer dizer, eu precisava dizer isso? Não, o camarada foi promovido, ele deve ser, pode ser que ele seja a pessoa, como é que dá o nome? Um funcionário exemplar, um funcionário eficiente, né? E desenvolva bem, mas comigo não deu certo ele desenvolver bem, mas com outros clientes pode ser que ele fosse um bom gerente. Então eu peguei e já difamei o rapaz, e eu vi que estava errado, não pode. Então o que é difamar? É você dar má fama àquela pessoa. As pessoas que ouviram falar isso vão perguntar, vixe rapaz, fulano era assim mesmo? Aí acredita logo, não rapaz, realmente aquele cara não prestava não sabe nem quem é, né? Não presta. Então é desse jeito. Então ele diz, não trazer má fama a alguém, não fazer mal ao próximo. Então ele está mostrando que se a gente quer estar na casa do Senhor, não podemos fazer mal ao nosso próximo. Ele diz também, nem lançar injúria contra o seu vizinho. Olha só, irmãos, não pode falar mal do vizinho? Às vezes dá uma vontade, não dá? Não, mas não pode não, viu? Ele está dizendo que não deve falar mal do vizinho. Tem vizinho ruim, né, irmãos? Mas ninguém pode sair espalhando, difamando, falando mal, não. Aí o 4, quem mais que pode estar na casa do Senhor? Os que a seus olhos têm por desprezível o reprobo, ou seja, a pessoa que despreza uma pessoa que anda no pecado, na iniquidade, mas honra aos que temem ao Senhor. Então, todas as pessoas que temem a Deus devem ser honradas por você que serve ao Senhor. Então, se você vê uma pessoa temente a Deus, crente, serva de Deus, você
Você tem que honrar essa pessoa. Não, rapaz, fulano é um homem de Deus, é uma pessoa de Deus, e aquilo que você puder fazer por ela, se você fizer, com certeza você estará sendo abençoado por isso. E ele diz ainda mais honra aos que o temem, o que jura com dano próprio e não se retrata. Note que aqui tem a ver com o que ele disse lá na frente. Jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, fala a verdade e segura. Ou seja, eu faço um negócio, por exemplo. O camarada chega para mim e diz: pastor, eu quero comprar sua casa. Dá um exemplo. Eu quero comprar sua casa. Tudo bem, eu vendo. Quanto é a sua casa? Vou dar aí, vamos dizer que é 50 mil. Eu vendo por 50 mil minha casa. Aí tudo bem, seu Jando, eu vou querer sua casa. Aí depois essa pessoa sai, aí veio outra. Rapaz, eu soube que você quer vender sua casa. Rapaz, mas infelizmente eu já vendi. Você vendeu por quanto? 50 mil. Meu amigo, você está perdendo dinheiro. Eu lhe dou 60 mil pela sua casa. 10 mil a mais. Vixe, rapaz, mas eu já fiz um negócio com o rapaz. Desfaça, homem. Hoje em dia não tem isso não, perder dinheiro, vai perder dinheiro. Aí ele está dizendo aqui que nós devemos sofrer o dano, mas devemos cumprir com a nossa palavra. Então esses devem estar na casa do Senhor, adorando o seu santo nome. Nós não podemos, irmãos, quando a coisa está numa panela de pressão, aí não, eu quero sair daqui, né? Como muitos que negam Jesus. Qualquer circunstância aí vai e nega Jesus. Então esse negar Jesus é isso aí. É a pessoa que não sustenta a palavra que deu. Por isso que Jesus disse: a vossa palavra será sim, sim. Não, não. Então quando você disser sim, é sim. Quando você disser não, é não. Aí dizia o que? Passar disso procede do maligno. Então se você vai fazer algum contrato, firmar alguma coisa com alguém, então você cumpra com a sua palavra. Você tem que ser reto naquilo que você diz, porque só assim, aquilo que você vai falar, as pessoas vão valorizar. Não, fulano eu conheço, fulano fala a verdade. Não, fulano ali é homem. Hoje, antigamente o pessoal pegava o bigode aqui, arrancava o cabelo, está aqui, né? E pronto. Hoje em dia, irmãos, você vai, por exemplo, comprar uma casa, aí você vai num cartório, aí faz um cor de compra e venda, carimba de todo jeito, você paga um absurdo de dinheiro. Ou então uma procuração. Irmão, não vale de nada. Não vale de nada. E aí tem um bocado de coisa lá, de carimbo e tudo, não vale nada. Se você tem uma casa e essa casa não está no seu nome, saiba que você pode perder. Principalmente aqui no metrópole. Você compra uma casa e aí você passa uma procuração. Depois que você passa a procuração, aí a pessoa que passou a procuração para você, se ela morrer, aquela procuração perdeu o efeito. E tem um ano, é só um ano de validade. Depois daquilo, pronto. Então, e você é procurador, você não é o dono. O dono é aquela pessoa que passou a procuração para você. Então, irmãos, hoje em dia está difícil, né? Você acreditar nas pessoas, porque as pessoas mentem. No Brasil, a Constituição, irmãos, ela já favorece a mentira. Sabe como é que diz a Constituição? Ela diz que você não é obrigado a falar a verdade. Quando você fala a verdade, você produz provas contra você. Você não é obrigado a falar a verdade. Tu já pensou uma coisa dessa? Então já promove a mentira, né? Já coloca as pessoas na condição. Não, você pode mentir para o delegado, os fatos é que vão lhe acusar. Você não pode produzir provas contra você.
E aí é um problema. Então, continuando, ele diz assim, no versículo: o que a seus olhos tem por desprezível repouso, mais honra aos que o temem ao Senhor, os que juram com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, pessoa que presta dinheiro com juros. Isso acontecia muito em Israel, na época da fome, na época da desgraça. Aí as pessoas tinham que arranjar dinheiro para saldar suas dívidas, senão perdiam terras, perdiam casas. Aí elas pediam dinheiro. E as pessoas que emprestavam dinheiro, emprestavam com juro absurdo. Muitas dessas pessoas que pegavam dinheiro emprestado se tornavam depois eram escravos. Então é esse tipo de juro que aqui o escritor está mandando que a pessoa não faça. Ou seja, se você quer estar na casa de Deus, não oprima mais ainda aquele que já está oprimido. Mas, por exemplo, uma pessoa lhe pede R$1.000 emprestado, seu dinheiro está no banco, aí lá, vamos dizer, 0,50% ao mês. Aí se você disser, não, eu empresto meu dinheiro, mas contanto que você pague o juro do mês, aí não tem problema. Porque quando você empresta R$1.000 por 2, 3 meses, você já perdeu o dinheiro. Então, pelo menos você deveria receber pelo menos o mesmo valor que você emprestou. E o mesmo valor, em 3 meses, já não é o mesmo valor que você está emprestando hoje. Aí não teria problema nenhum. Então, você emprestar dinheiro com usura é você emprestar o dinheiro com juro exorbitante, que vai afundar mais ainda aquela pessoa. E isso quem faz muito são os agiotas. A pessoa que vive na mão do agiota é só a misericórdia de Deus, viu? Porque eles não têm pena. Teve um agora há poucos dias que matou o devedor e ainda tocou fogo na casa da pessoa que ele estava devendo. Então, ele diz, irmãos, que a pessoa que procede dessa forma que nós aqui falamos, ele diz que será ela jamais será abalada. Então, é essa pessoa. Mas eu gostaria, irmãos, ainda de colocar um outro tabernáculo. Porque esse tabernáculo que Davi está falando é aquele do monte, né? Ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então era lá no Monte Sião. Então no Monte Sião ficava esse tabernáculo, que era o tabernáculo que eles levavam, né, para acompanhar e dar cobertura à Arca da Aliança. Mas, como eu disse no princípio, para Moisés fazer aquele tabernáculo, ele precisou tirar um modelo de um tabernáculo que ele viu no céu, que uma visão celestial que ele teve do tabernáculo que tem lá. Aqui em Hebreus fala isso, Hebreus 8:5, livro de Hebreus. Diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Vamos ler o versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Ele está falando de Jesus, que Jesus não está na terra como sacerdote, mas no céu, oferecendo por nós sua intercessão. E ele diz: os quais ministram, no 5, em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, aí ele vai citar o que está escrito no Antigo Testamento: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte.
Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tão mais excelente quanto ele também é maior mediador de superior aliança. Então, note que foi dado um tabernáculo, um modelo para Moisés, para que ele pudesse construir na terra. Então, esse tabernáculo, irmãos, é o lugar de adoração no céu. Se, para se estar nesse tabernáculo, onde era feito com tendas, era necessário tudo isso que nós vimos no Salmo 15, quanto mais no celestial. Como não seria, irmãos, ou o que não seria necessário para nós morarmos nesse tabernáculo? Porque se você, irmãos, ler o Salmo 15, você pode encontrar alguém ou pessoas que não são convertidas, que podem estar dentro daquilo que o Salmo 15 trata. Você pode ter lá pessoas que não são crentes, que não emprestam com usura. Você pode ter pessoas que não mentem, pessoas sinceras, pessoas que não difamam. Você pode ter um descrente que pode encaber exatamente aqui. Pode ou não? Pode. Tem pessoas, irmãos, sérias, que não são crentes. Sabe por quê? Porque o padrão que ele colocou aqui é um padrão do mundo. É um padrão de onde nós vivemos. Ali é o padrão da excelência, é um padrão moral da excelência que se vive no mundo. E aquelas pessoas que tinham esse padrão moral terreno poderiam estar na casa do Senhor, adorando a Deus. Porque Deus não ia exigir deles mais do que isso, porque eles não podiam dar. Deus não ia exigir deles, por exemplo, um novo coração. Por quê? Porque não era tempo. Porque houve uma promessa de que Deus iria dar um novo coração. Veja só Jeremias melhor. Jeremias 32. Trinta e 38. Diz assim: dar-lhe-ei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Note, irmãos, que a exigência é um coração puro para estar diante de Deus. Como nós podemos nos apresentar no céu da maneira que estamos? Ou da maneira que o ímpio se encontra, que um descrente se encontra? Porque por mais, irmãos, que ele seja uma pessoa íntegra, ele vai ter algum pecado. E esse algum pecado vai impedir dele entrar no lugar onde é santíssimo, que é o céu, que é o trono de Deus, que é o lugar da moradia do Senhor. Lá, meus amados irmãos, é o lugar onde os anjos do Senhor, os querubins, eles tampam os olhos com duas asas. Com duas asas cobrem os pés, com duas voam e gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Então, lá é o lugar da plenitude de Deus. Quem de nós poderia lá entrar, irmãos, cobertos de pecado? Então, para que a gente pudesse entrar e permanecer no tabernáculo do Senhor, no lugar de adoração do Senhor, Ele fez nos tabernáculos. Primeiro Deus fez com que você e eu fôssemos tabernáculos dele. A Bíblia Sagrada diz que nós somos lugar de moradia do Espírito Santo de Deus. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por que isso? Por que que nós fomos feitos templo do Senhor, tabernáculo do Senhor? Porque Deus viria a nós para trazer-nos o novo nascimento, para fazer com que houvesse a paz entre nós e Ele. Jesus morreu na cruz, e quando Ele morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, significando que agora os homens teriam acesso a Deus, teriam o caminho descortinado, teriam um caminho, irmãos, que eles poderiam estar para sempre na casa do Senhor, pois não havia mais barreira, dificuldades, eles não teriam mais um representante que uma vez no ano podia entrar naquele lugar para pedir por eles misericórdia. Agora todos nós poderíamos entrar nesse lugar, porque o pecado havia sido purgado na cruz. Aleluia, o purgatório, irmãos, é a cruz do Calvário. O purgatório é o lugar onde Jesus sofreu no nosso lugar, onde Ele foi purgado, onde a justiça de Deus foi satisfeita, onde lá, irmãos, a ira do Senhor, ela foi derramada, e Cristo, irmãos, como nosso representante, morreu em nosso lugar. Mas, meus amados irmãos, a morte não o deteve. Ao terceiro dia Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E ressuscitado, irmãos, Ele aparece aos discípulos em João 20, 22, e a Bíblia diz que Ele sopra sobre os discípulos o seu Espírito Santo. Aleluia! E quando Ele sopra sobre os discípulos o seu Espírito, agora Ele nos faz, a partir daquele momento, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não era nós que iríamos habitar no templo de Deus, era Deus que nos estava fazendo de cada um de nós moradia sua. Era nós que estávamos, irmãos, agora como receptores da presença dEle. E para que Ele fizesse isso, Ele teve que trocar o nosso coração. Ele nos deu um coração sensível. Ele fez com que houvesse a regeneração. O que é regeneração? É justamente o novo nascimento. É a mudança de vida. É a transformação. É a vida de Deus soprando sobre nós e nos vivificando para Ele. Por isso, irmãos, é que Jesus veio. Por isso que Ele ressuscitou. É para que nós pudéssemos ser moradas de Deus, moradas do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz em João que a semente divina está dentro de nós. De lá que nós não podemos andar pecando, porque foi implantado em nós a semente divina, a semente do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, irmãos, Ele fez uma lavagem completa. Essa lavagem, irmão, jogou fora tudo que não prestava. Meus amados irmãos, tudo que não prestava ficou lá na cruz do Calvário, pendurado com o Senhor. E Ele concede a nós o seu Santo Espírito para que venhamos comungar com Ele. Sabe por que Ele fez isso? Porque para Ele poder nos levar para a moradia dEle, primeiro Ele fez com que houvesse possibilidade dEle morar dentro de nós. Se Ele não morasse dentro de nós, nós nunca poderíamos habitar na sua glória.
habitar nas suas tendas, nas tendas celestiais. Jamais nós poderíamos, irmãos, usufruir daquilo que diz o Apocalipse. Veja só o que diz Apocalipse 15, versículo de número 5. Apocalipse 15, versículo 5 diz assim: depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, veja o versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então note que existe um tabernáculo, uma glória que está nos céus, e nós só podemos entrar lá se for regenerados, se formos nascidos de Deus, se tivermos recebido da parte de Deus o novo nascimento. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Só quem vai entrar no reino de Deus é quem nasce de novo. Meus amados irmãos, se o padrão para estar nesse lugar de adoração aqui na terra era um padrão terreno, imagine para estar lá, precisa nascer de novo. Precisa ter um coração santo, um coração puro. Precisa ter a mente de Cristo. Precisa andar, irmãos, em sintonia com Deus. Por isso que em Romanos diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo de número 6. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. O padrão, irmãos, é elevado. O padrão é ser santo. Lá em 1 Pedro, ele diz: sede santo em todo o vosso procedimento. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então ele está dizendo, todo o procedimento de vocês deve ser santo.
Mas só, irmãos, que esse procedimento nosso, que tem que ser santo, é o mesmo procedimento que nós lemos no Salmo 15. O procedimento do Salmo 15 era de santidade. E ele está dizendo, olha, todo o procedimento que você tem que ter na terra, tem que ser em santidade. Mas só que ele agora, irmãos, Pedro, não fica só no procedimento externo, na aparência. Mas, no capítulo 2, ele diz assim, versículo 1, despojai-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Note que ele já não está mais falando dos procedimentos que tem que ser santo, como falou o Salmo 15 e como falou 1 Pedro 1,15. Mas agora ele está falando, irmãos, de uma mudança dentro de nós, de uma mudança de propósito, de finalidade, de comportamento interno. Porque Paulo, irmãos, ele era obediente em toda a lei. Mas quando o mandamento disse para ele, olha, não cobiçarás, ele via que não conseguia obedecer o mandamento, porque sempre ele estava cobiçando. Porque eu posso cobiçar alguma coisa e aquilo não se externar em forma de pecado. Mas o mandamento está dizendo, não cobiçarás. E quando ele viu esse mandamento, então ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele dá graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Cristo Jesus vai nos livrar do corpo dessa morte. Porque é Cristo Jesus que nos dá um novo nascimento. Porque é Cristo Jesus que imputa em nós o seu Espírito e a vida divina. Para que o pecado ele não seja retirado, não apenas o externo, mas também o pecado interno. O pecado interno é que é pior ainda, porque o pecado interno, só quem pode corrigir é Deus. Só quem pode ver é Deus. E ele está dizendo aqui, despojai-vos, portanto, de toda a maldade, de todo o dolo, de hipocrisias, inveja, tudo isso é coisa de dentro, irmãos. E ele está dizendo, ó, retire tudo isso. Por que ele deve retirar tudo isso? Porque nasceu de novo, é uma nova criatura. Aí no versículo 2 ele diz, desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, como é que eu vou me despojar do mal que está dentro de mim? Me apegando à palavra de Deus como alimento, aleluia. Me apegando à palavra de Deus. Uma criança, irmãos, quando ela está bebezinha, quando chega na hora dela tomar leite, o que ela faz? O que ela faz? Chora, esperneia, fica brava, fica vermelho, joga as mãos no chão. É hora de comer. Ele está dizendo que nós devemos desejar ardentemente a palavra de Deus, como uma criança que deseja o leite espiritual. Então, se nós desejarmos a palavra de Deus como uma criança deseja o leite, então todo dolo, toda maledicência, toda inveja, toda hipocrisia que mora, que reside dentro do homem, é removido pela glória de Deus. O versículo 3 ele diz, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Ele está dizendo, se você tem a experiência que Jesus é bom, então você vai entender o que eu estou dizendo para você. Você vai entender que é necessário você se apegar à palavra de Deus para que você reflita a glória dele, para que você seja de fato um homem nascido de novo. Louvado seja Deus por isso. E ele diz que nós fazemos isso desejando ardentemente a sua palavra.
desejando ardentemente a sua palavra. E ele diz: se é que vocês experimentaram que o Senhor é bom. Se vocês não experimentaram que Jesus é bom, eu não posso dizer para você: olha, despoje da maldade que está dentro de você, despoje da inveja, se despoje da hipocrisia, se despoje da mentira, da murmuração. Como é que eu vou dizer isso se você ainda não nasceu de novo? Eu podia dizer isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, irmãos, só quem pode tirar e andar em santificação na presença de Deus, santificação fora e dentro, é quem nasce de novo, é quem experimenta que Jesus é bom. Experimente que Jesus é bom, aleluia! Então o pecado perde a força. O pecado, meus irmãos, nosso ouvido para o pecado se torna moco. Ele fala e a gente não ouve. O diabo tenta e a gente não ouve a sua tentação. Então, tudo isso Deus fez para que a gente tenha nossas residências na presença dEle. Jesus está preparando a moradia, está preparando a circunstância, está preparando, irmãos, a circunstância necessária para nós morarmos no céu. Se Ele ainda não veio buscar a sua igreja, é porque ainda tem alguma coisa que está faltando, tem alguma coisa para se encaixar ainda, tem alguma coisa que o Senhor ainda está trabalhando. Mas assim que Ele terminar com tudo isso, Ele virá buscar a sua igreja. Nós vamos ser transformados, porque a semente divina que está em nós, ela vai absorver o nosso corpo mortal e o revestir em um corpo espiritual. E depois nós seremos levados, sugados pelo amor de Cristo. O amor de Deus foi derramado em nós para que o amor de Deus nos sugue para Ele. Aleluia! E depois que fomos para a glória, revestidos, transformados, nós podemos glorificar por toda a eternidade. Nós podemos entrar na presença dEle e não sermos consumidos. Nós podemos entrar na presença dEle e não sermos aterrados. E não sentimos dor, desprazer, mas ao contrário, por sermos transformados, por sermos regenerados, nós vamos entrar na presença dEle e vamos louvar e adorar por isso. E vamos gostar e vamos ter prazer com a presença dEle. Sabe por que um ímpio não serve a Deus, irmãos? Porque ele não tem prazer em Deus. O prazer dele está no pecado e nas coisas que desagradam a Deus. Mas quando o homem nasce de novo, quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, Deus derrama no coração dele o seu espírito, a renovação espiritual, a transformação e a capacidade dele de buscar e adorar a Deus e gostar de estar na presença dele. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, bendizemos, Senhor, o teu santo nome, te agradecemos pela tua palavra. Pois ela é para nós, Pai. Oh Deus amado, ela é motivação, Senhor, para continuarmos firmes no propósito de te servir e de te buscar. Querido Deus, em nome de Jesus, agora aqui todos, Pai, renovados, transformados e regenerados, Pai. Ó Deus, o padrão celestial, por certo, é muito maior do que o padrão moral terreno, Senhor. Assim, meu Deus, que a tua igreja, o teu povo, ande em santidade na tua presença e venhamos a dar os frutos do Espírito Santo, como assim, Pai, tu exiges de nós. Assim, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra que o Senhor nos concede. Que o Senhor a abençoe, faça prosperar em nosso coração. Que a tua palavra gere em nós, meu Deus, circunstâncias, Senhor, para nós te buscar, te servir com mais alegria e prazer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmã, uma hora para encerrar o culto. Irmãos, domingo nós vamos começar a ceia no horário de 5 horas. Quando for 5h30, 5h40,
deverá ser que tenhamos terminado. E depois disso nós vamos fazer uma breve reunião, né? Então vamos fazer assim aqui mesmo, extraordinário, né? Aqui a gente faz a ceia, terminou, a gente já passa para cá e faz a reunião. A ceia nas casas, mas por esse motivo nós vamos fazer aqui, tá?